Olá, mais um Saúde é Vida começando aqui pela tela da TV Câmara Campinas. A você de casa, desde já, muito obrigada pela companhia e a audiência. E antes de começar a nossa conversa, falar sobre o tema de hoje, eu quero lembrar você aí de casa que também pode participar da nossa programação e deste programa. Tá vendo esse número que está aparecendo agora no seu vídeo? É o nosso WhatsApp. Anota aí e mande sua sugestão. Quer saber sobre alguma doença? Tem alguma dúvida? Manda para cá que a gente vai atrás de um especialista para tirar todas as dúvidas. Hoje, no programa Saúde é Vida, a gente vai falar aí sobre uma mistura de doenças, várias. Vamos começar com lúpus e fibromialgia. São doenças bem citadas principalmente no mês de fevereiro, fevereiro roxo, quando se fala dessas doenças. Para tirar todas as dúvidas, explicar o que elas são, sintomas, tratamento, diagnóstico, enfim, tudo, a gente vai conversar com o Fernando Chiuqueta. Falei certo o seu nome, doutor? Muito bem, perfeito. Foi certíssimo. O doutor Fernando Augusto Chiuqueta, esse é o nome completo, ele é reumatologista e presidente da Comissão de Dor da Sociedade Brasileira de Reumatologia. Eu lembro você de casa que a gente está assim, de maneira online, remota, à distância ainda, infelizmente, por causa da pandemia de Covid-19, para manter a segurança de todo mundo. Doutor, antes de começar, muito obrigada por parar aí seu trabalho, seus atendimentos e falar com a gente. É um prazer estar aqui com vocês, representando a Sociedade Brasileira de Reumatologia e disseminando os conhecimentos em relação ao popular reumatismo. Doutor, eu queria começar falando então sobre lúpus. Eu disse logo na abertura que a gente vai falar um pouquinho sobre lúpus e sobre fibromialgia. Vamos então falar sobre lúpus. A gente começa com essa doença. Eu queria que o senhor me explicasse o que é lúpus. Pois é, uma boa pergunta interessante. O lúpus não é uma doença tão rara. O reumatologista acaba atendendo o lúpus todo dia no seu consultório. O lúpus é uma doença inflamatória. O próprio organismo acaba se agredindo, produzindo os famosos anti-anticorpos, autoanticorpos. Isso ocorre principalmente em mulheres de jovens, inclusive pode ter até lúpus em criança também. Então, existe a reumatologia pediátrica, algumas vezes pode desencadear o lúpus infantil, né? Mas o mais comum é na época da menstruação, da menarca, e principalmente mulheres ao redor de 20 anos que acabam desencadeando o lúpus. O lúpus é uma doença inflamatória que faz lesão em vários órgãos-alvos. E doutor, a pessoa já surge com essa doença ou ela vai desenvolvendo aí ao longo da vida? O senhor disse que criança tem também? Pode apresentar? Muito bem, é uma boa pergunta. Na verdade, nós nascemos com uma predisposição genética. Os pacientes têm uma predisposição. Você pode ter predisposição genética para desenvolver uma diabetes com o passar dos anos, uma pressão alta, uma hipertensão arterial. Você pode desenvolver, nós vamos falar daqui a pouco sobre Alzheimer, vai ter um especialista falando de Alzheimer, você pode ter uma predisposição até para isso. Doenças de tireoide, e também você pode ter predisposição para desenvolver algum tipo de reumatismo, inclusive o lúpus. Então, é uma predisposição genética. E, por um motivo qualquer, acaba um fator desencadeante, né? Então, existem os gatilhos. Isso pode acontecer na infância, pode acontecer na idade adulta, ou em qualquer determinada época da vida, mas principalmente quando é ligado muito por hormônio. O senhor falou aí tem alguns gatilhos que podem aí desencadear a doença. Tem alguns principais normalmente? Pois é, isso tem sido muito estudado, né, na medicina, né? Então, não é, os gatilhos são o que acaba desencadeando, né? Não é o que acaba apresentando a doença em si. Então, você pode ter uma infecção, uma virose qualquer, que pode ser o agente desencadeador do processo que estava dormente. Ou até o próprio um quadro de estresse, um quadro de tanto estresse, não só emocional, mas um estresse cirúrgico, qualquer outra situação, que acaba desenvolvendo um quadro abrindo um quadro de lúpus. Mas isso depende muito da predisposição individual, da genética da pessoa. E quais são os sintomas, doutor, que levam aí a pessoa a achar estou com lúpus? Pois é, então, como eu te falei, o lúpus é abrangente. Nós temos lúpus que é só de pele, existe o lúpus só cutâneo. O lúpus, na verdade, tem esse nome porque ele foi descrito, né, na Europa, porque ele lembrava o termo de lobo. Lúpus em grego, é lobo, né? Que fica uma asa de borboleta, quer dizer, fica um eritema, principalmente na região facial, né, que chama muita atenção. E você pode ter lesões também no tronco ou nos membros também, principalmente nos locais expostos ao sol. Porque o lúpus tem essa particularidade. Existe a fotossensibilidade, quer dizer, regiões que é exposta muito ao sol, que acaba tendo mais lesões vermelhinhas, que são chamadas lesões eritematosas, que ocorrem na pele.
Mas nós temos lúpus também que afeta a articulação, então por isso que está na parte de reumatologia também. Então tem lúpus que afeta as articulações, principalmente das mãos, pequenas articulações, eventualmente uma grande articulação também, e o paciente pode ter muito cansaço, o paciente pode ter queda de cabelo, que é uma situação que não é infrequente, a queda de cabelo também no lúpus, né? E quando atinge o pulmão, os órgãos-alvos, como o rim, daí existe outras manifestações. O senhor disse aí, a principal característica são as manchas, mas ele também pode atingir órgãos. Como que ele afeta outros órgãos? O senhor É, citou, se não me engano, o pulmão? é. Na verdade, a grande preocupação do lúpus, além da parte cutânea, que atinge bastante, é o rim, né? Então, ele faz uma lesão importante no rim. Isso porque o lúpus, ele produz, o paciente com lúpus acaba produzindo muito anticorpos, que são chamados anticorpos patogênicos, que acabam levando a lesão no rim. E se não for detectada precocemente, esse paciente pode até levar a uma insuficiência renal. Isso leva a uma alteração, principalmente com perda de proteína na urina, perda de sangue na urina, mas isso é tudo microscópico. Um simples exame de urina consegue detectar bem isso, né? Felizmente, existe tratamento para isso. E como que é o tratamento, doutor, já que o senhor citou aí? A pessoa chegou no consultório, recebeu o diagnóstico de lúpus. Como que começa esse tratamento? Essa é uma doença que também pode ser confundida com outra? Chegou no consultório e fica na dúvida ou não? Sim, sim, porque na verdade, como o lúpus é um grande espectro, né? Então você abre chave para o diagnóstico. Nem sempre o diagnóstico é fácil. Muitas vezes o paciente ele pode começar com um síndrome febril e ficar um mês, 2 meses com febre, com emagrecimento, daí chama-se febre de origem obscura. Ele pode estar com uma infecção, ele pode estar com uma neoplasia, que é o câncer, ele pode com uma doença inflamatória, daí entra o diagnóstico inicial do lúpus. Então, você tem que fazer uma boa exame físico, uma boa anamnese, conversar com o paciente e também através dos exames laboratoriais. Como é uma doença inflamatória importante, o grande tratamento no início é o corticoide. O corticoide melhora muito a inflamação, né? Então, o corticoide é uma base do tratamento do lúpus. Mas não só o corticoide. Um remédio muito famoso, que está muito em voga, é a cloroquina, né? A cloroquina vocês conhecem, tá? Tem uma discussão política importante sobre isso. Não vamos entrar nesse caso, não tem nada a ver com o Covid, mas o reumatologista já usa há mais de 20 a 30 anos a hidroxicloroquina com total segurança. É tão seguro que a gente usa na grávida. A paciente grávida com lúpus, ele pode piorar muito na gravidez. E a gente usa hidroxicloroquina na gravidez com total segurança, né? Então, a hidroxicloroquina, ela melhora muito a lesão de pele, a parte articular, então melhora muito. E, além disso, a gente tem os imunossupressores, principalmente quando tem manifestação de órgão interno, principalmente manifestação renal. Então, tem os imunossupressores, que melhora também, evita a progressão do lúpus. Doutor, o lúpus ela é uma doença que tem cura ou ela é controlada? Essa é uma pergunta constante dos nossos pacientes, né? Na verdade, essas doenças autoimunes ela tem controle, né? A cura pode ou não vir com o tempo. A cura a gente fala em remissão, né? Remissão, doença estacionar, pode ou não vir com o tempo. Mas normalmente são doenças crônicas que precisam estar fazendo acompanhamento, uso constante de medicamento, né? E com o passar dos anos pode ter uma remissão e você conseguir ter uma redução bastante de medicamento e eventualmente ficar até sem. Mas isso cada caso é um caso. Normalmente é acompanhamento e controle. A pessoa que tem lúpus, ela está mais suscetível a ter outros tipos de infecções, doutor? Como que é a vida dessa pessoa? Então, atualmente, felizmente, com os tratamentos, antigamente era difícil tratar pacientes com lúpus, a gente ia usar altas doses de corticoide, não tinha os medicamentos imunossupressores tão bons como temos atualmente, inclusive está sendo usado até medicamentos biológicos, são novos medicamentos, né? Então, a gente consegue melhorar muito a qualidade de vida do paciente e, eventualmente, com o uso dos imunossupressores, o paciente pode ter uma redução da sua imunidade, mas é coisa mínima isso aí. Você tendo uma boa alimentação, fazendo uma suplementação de vitamina D, que é importante, já que o paciente não pode tomar sol, uma suplementação de vitamina D é importante, você acaba estabilizando esse paciente e não existe uma mortalidade, uma índice de infecção maior do que a população geral, desde que o paciente seja bem acompanhado e bem tratado. Doutor Fernando, pesquisando aí sobre o tema, eu vi na internet aí uma estimativa, né, de que aqui no Brasil são 65 mil pessoas com lúpus. Esse é um número alto, considerado alto? Então, veja bem, na reumatologia é uma especialidade muito complexa, nós temos mais 100 tipos de reumatismo. Por exemplo, nós temos pacientes com artrite reumatoide. A artrite reumatoide é aquela inflamação que afeta as juntas, que pode levar até deformidades nas juntas, né? A artrite reumatoide chega a atingir 1% da população. Se a gente tem 215 milhões de brasileiros, 1% dá quase, quanto que dá 10% dá 20 milhões, 1% são 2 milhões, né? Então, a artrite reumatoide é muito mais frequente, né? A osteoporose, que é a falta de cálcio no osso, é muito mais frequente. A fibromialgia, também, talvez a gente vai conversar, também
atinge 7% da população, que é muito mais frequente. Felizmente, o lúpus ele atinge uma população menor, né? Mas é uma situação que exige cuidados. Você viu que 65 mil, ou dependendo do trabalho, até mais que isso, né? Então exige cuidados. Então, não é, mas como eu te falei no início, todos os hospitais terciários, assim como Curitiba, onde eu estou falando, todas as capitais, Campinas também tem, a Unicamp, aí tem, todos os hospitais têm os ambulatórios de lúpus exclusivos para isso, né? E o próprio reumatologista consultório, como eu falei, todo dia ele vê um paciente com lúpus. Então, para nós não é tão infrequente, né? Não é uma doença tão rara, não. Mas já para a população é uma doença que pouco se fala, né? Ainda precisa se dizer, tirar dúvidas sobre lúpus, por isso o fevereiro roxo é quando se fala dessa doença, doutor? Exatamente. Você só faz o diagnóstico, você conhece, né? Então, os médicos precisam conhecer a doença para poder fazer o diagnóstico, né? Atualmente, os médicos são capacitados, né? Médico em geral, né? Ele passa pela formação médica, né? Ele passa pela cadeira de hematologia, isso, porque não existe um exame que detecta você está com lúpus. É um critério, é uma soma de exames, alterações laboratoriais, alterações do exame físico, você vai fazer o diagnóstico, né? Então, é importante saber que existe como fazer o diagnóstico, os médicos ficarem atentos, existe como fazer o tratamento, e o principal, hoje em dia, o tratamento está no SUS também. Tudo que eu falei em relação ao tratamento está no SUS. Então, o paciente do SUS, ele consegue o tratamento sem pagar nada. Falando em paciente, quando os primeiros sintomas começam a aparecer, ele logo já procura um especialista ou muitas vezes o que o senhor percebe de uma maneira geral é que o diagnóstico não acontece de forma precoce? Muitas vezes o acesso ao reumatologista não é tão fácil, né? Então, muitas vezes ele acaba procurando um clínico geral, alguém na clínica médica, né? Ou muitas vezes começa com dor articular, vai no ortopedista, às vezes vai no dermatologista, para depois ir no reumatologista. Às vezes não consegue um reumatologista tão fácil, né? A especialidade ela aumentou muito, né? O número de especialistas, né? Atualmente nós contamos na Sociedade Brasileira com 2.000 reumatologistas, mas no Brasil inteiro. Então não é uma especialidade que tenha tanto médico como cardiologia, ginecologia, pediatria, gastro, tem bastante. Nossa sociedade tem uma quantidade menor de especialistas. Mas sempre o encaminhamento para o reumatologista para o tratamento é importante. E reumatologista você consegue tanto na privada, como na rede privada, como também na rede pública. E doutor, ela tratada, a pessoa, como o senhor disse, consegue ter uma vida normal. Exatamente, a sobrevida é muito boa com tratamento, né? Consegue levar a vida normal, continua trabalhando, grávida, pode até engravidar, porque a gente sabe que o lúpus tem uma particularidade que o paciente com lúpus pode piorar muito na gravidez, por causa das alterações hormonais que ocorrem na gravidez. Mas se a paciente estiver bem tranquila, bem tratada, manejada bem, ela pode até engravidar, não tem problema nenhum, né? Então, o paciente com lúpus, porque a gente fala muito em mulher, né? O homem também pode ter lúpus, mas é mais difícil, né? A quantidade de homem para lúpus é menor. Mas o tratamento é bem eficaz, né? E o paciente pode levar a vida normal, sim. Doutor, e se ela não tratada, pode levar à morte do paciente? Pois é, uma boa pergunta, né? Como eu falei para você, um lúpus ele pode afetar todos os órgãos internos, né? Então, se for um lúpus, porque a gente quando fala uma doença, assim como a diabetes, pressão alta, você tem vários níveis, né? Você tem um lúpus que a gente brinca que é o lupinho, que é o lúpus normal, e tem o lupão, que é muito agressivo, né? Cada doença tem a sua maneira de atuar, né? Umas são mais leves, outras são mais graves. Se você tiver um lúpus grave com muita manifestação sistêmica que afeta muito os órgãos internos, principalmente a função renal, tendo rim, você pode ter sérias situações. Pode até realmente só pode afetar até o coração, pode fazer inflamação no pericárdio, pode fazer inflamação no pulmão, como eu falei, na inflamação da pleura, fazer derrame líquido no pulmão, líquido no coração, isso é uma doença fatal. E com isso ela pode desenvolver outras doenças também, doutor? Não existem as comorbidades, né? Então, eventualmente, nada impede que o paciente com lúpus acabe desenvolvendo uma alteração da parte de colesterol, uma dislipidemia, muitas vezes pode desencadear um processo de hipertensão, aumenta a pressão, pode desencadear um quadro de diabetes também, muitas vezes talvez até secundário ao uso de muito corticoide. Então, isso tem que ficar muito atento pelo reumatologista, pelo clínico que está acompanhando, né? E, E, umas vezes, até obesidade, né? e doutor, lúpus tem alguma relação com fibromialgia? Uma pergunta interessante. O lúpus é uma doença inflamatória, né, que é uma pressão importante da paciente, que aí existe um tratamento. A fibromialgia é um outro tipo de reumatismo, né, é um paciente que tem uma dor crônica. Mas, eventualmente, o paciente pode ter lúpus e fibromialgia associada. Essa é a situação.
paciente pode ter lúpus, né, precisa ser muito bem examinado, e ela pode ter fibromialgia junto. Não é raro acontecer isso, né? Então, o paciente está bem do lúpus, mas está cheio de dor. Quer dizer, você tem que fazer um bom exame para ver se essa dor não é mais da fibromialgia do que da condição inflamatória, porque o tratamento é completamente diferente. O senhor falou em dor. Vamos começar a falar então sobre fibromialgia. Quem tem Então, essa doença fala que dói e dói muito, doutor. O que acontece com a pessoa que tem a fibromialgia? pois é, a fibromialgia é realmente uma condição que chama de dolorosa, quer dizer, a paciente estiver totalmente dolorida, né? O paciente tem fibromialgia, não é aquela paciente que tem dor no braço, tem dor na perna. Quem tem fibromialgia tem dor da cabeça até o pé, dói em corpo inteiro, né? Então, o paciente com fibromialgia reclama muito de dor difusa, não é que a dor, uma dor espalhada, que dói o corpo inteiro. Muitas vezes tem a sensação de inchaço, não é que a junta inchada, tem a sensação que a junta é inchada. A qualidade do sono é muito ruim, quer dizer, o paciente tem dificuldade para dormir, ou se dorme e acorda muitas vezes à noite. Consequentemente, vive cansado, o paciente com fibromialgia vive cansado, não tem uma qualidade boa, consequentemente não descansa, né, não dorme bem, não descansa e está sempre com dor, né? E isso atrapalha tanto a vida pessoal, a vida familiar, como a vida no trabalho também, né? É uma situação extremamente delicada. E o que causa a fibromialgia, doutor? É com o avançar da idade também? Não, não, não. Você sabe que, novamente, existe crianças com fibromialgia. Tem fibromialgia na juvenil também, né? Não é da idade, não. Tanto é que existe o reumatologista pediátrico. O reumatologista pediátrico ele só cuida das doenças reumáticas infantil e infanto juvenil, né? Então, você pode ter reumatologia na infância. Na verdade, não é com essa idade, não. O perfil o perfil da paciente com fibromialgia é aquela mulher de meia idade, né? Então, mulher de meia idade, com 40, 50 anos, é o perfil que acaba cometendo mais a fibromialgia. Mas nada impede que fibromialgia aconteça no idoso, que não é infrequente, pelo contrário, é bem frequente, e também crianças e adolescentes também, né? Ela predomina mais o sexo feminino, né? Mas o homem também pode ter fibromialgia também. E doutor, como que é feito o diagnóstico? Por que que a pessoa desenvolve essa doença? O que acontece com o corpo? Uhum. Isso é uma situação muito interessante. Novamente, eu volto àquela tecla, quer dizer, a predisposição genética. Sabe que já existe a genética da dor. Então, vários estudos demonstram isso. É por isso que a gente, na anamnese, você pergunta, como é que é a tua mãe? Na família, tem algum caso de dor, tem alguém com reumatismo, alguma coisa? Muitas vezes, a mãe já sofre de enxaqueca crônica, ou já tem dor no corpo inteiro, ou já tem fibromialgia, ou já tem alguém na família, tia, avó, já tem alguém. Então, existe a genética da dor que está envolvida com isso. A pessoa não tem dor porque quer. Existe a predisposição. Só que volta aquela história do gatilho, né? Muitas vezes o paciente tem aquela fibromialgia, tem a predisposição, mas está adormecida. Eventualmente, o estresse pode resolver, um divórcio pode desencadear a crise, problemas trabalhistas, né? Um problema no trabalho, o emprego não está legal, e acaba desencadeando uma crise de fibromialgia. Então, tem várias situações hormonais também, né? Então, são várias situações que podem desencadear, mas existe a predisposição genética. E doutor, dói o corpo inteiro ou existe alguma parte que dói mais? Excelente pergunta. Na verdade, a característica da fibromialgia é uma dor difusa. Tá? Se você tem uma dor localizada, não é fibromialgia. Daí você pode ter uma dor chamada uma tendinite, uma chamada dor miofacial, que a dor miofacial é uma dor localizada. Agora, a fibromialgia, a característica é doer tanto o hemicorpo, né, direito e esquerdo também, e em cima e embaixo. Quer dizer, você tem uma dor difusa. Essa é a característica. E a dor não é uma dor de uma semana. A característica da fibromialgia são acima de 3 meses, uma dor crônica. Tá? Você estou com dor faz 10 dias. Não, isso não é fibromialgia, isso é alguma outra situação que está te incomodando, né? Você pode estar com uma virose qualquer, ou fez uma tensão muscular, sei lá, alguma coisa. Mas a fibromialgia é característica de ter uma dor crônica acima de 3 meses e uma dor difusa. Não é uma dor localizada, dor difusa. Não é só braço nem perna. Dói os dois braços, as pernas, o corpo inteiro. E como que é feito o diagnóstico? Existe exame para saber? Na verdade, a gente acaba fazendo exame para afastar outras possibilidades diagnósticas. Na fibromialgia, os exames costumam vir normais, porque não tem atividade inflamatória, ao contrário do lúpus. O lúpus, os exames alteram. Na fibromialgia, não. A gente faz sempre o exame de atividade inflamatória, fazemos o exame da tireoide também. Muitas vezes o paciente pode resolver no hipotireoidismo, a falha da glândula tireoide do pescoço, resolver no hipotireoidismo e mimetizar dores musculares semelhantes à fibromialgia. Isso muitas vezes trata a tireoide e melhora.
Mas o diagnóstico da fibromialgia é estritamente clínico, né? Através de uma boa anamnese, você perguntando para o seu paciente, com relação ao tipo de dor, com relação à história familiar desse paciente, os medicamentos que o paciente está usando e principalmente o exame físico, né? No exame físico, você consegue detectar se o problema é uma artrite ou uma doença, uma inflamação articular ou se é um quadro de fibromialgia. Por isso que, na verdade, a consulta online na reumatologia é um pouquinho difícil. Porque na reumatologia não é bate-papo. Na reumatologia, o médico tem que pôr a mão no paciente, tem que examinar o paciente. É diferente. E diagnosticado, doutor, como que começa o tratamento? Esse é mais um tratamento para o resto da vida também ou tem cura a fibromialgia? Sabe que a fibromialgia funciona o seguinte, né? Ela tem altos e baixos, né? Então, tem paciente que ele trata, fica muito bem, né? Fica um bom tempo bom, de repente ela volta a sentir dor, né? Às vezes a dor fica crônica, tem períodos de também melhora e piora, depende muito de cada paciente. Mas o grande tratamento da fibromialgia não é nem remédio. O grande tratamento da fibromialgia é situações do dia a dia melhorar. Por exemplo, tem que fazer atividade física, é fundamental, né? Se você ficar paradinho no sofá, a dor vem. Então é importantíssimo você fazer o que você gosta. Tudo é melhor que o sofá, né? Você fazer um pilates, você fazer uma hidro, você fazer uma yoga, ou você fazer uma academia com alongamento, ou se quiser fazer bike, você faz bike, mas é importante fazer uma atividade física, é fundamental. Cuidados posturais, manter o cuidado no dia a dia, é fundamental também. E outra coisa que é importante é à noite você ficar tranquila, né? À noite tem que evitar de ficar vendo muita TV, opa, só com exceção da câmera, TV câmera só assistir. Mas em relação à parte de mídia digital, tudo, precisamos evitar muito mídia digital, principalmente à noite, né? Para ficar mais tranquila, para ter uma higiene boa, chamada higiene boa do sono, para poder ter uma qualidade boa na noite no sono. Trabalhar também o psicológico, então, é fundamental, né, doutor? Até porque muita gente acaba não entendendo quando a pessoa fala: "Eu tô com muita dor", né? Ah, o apoio da família, dos amigos também precisa conhecer essa doença. Não, isso é fundamental. Além do apoio familiar, né? E muitas vezes a gente vê essa dificuldade em casa mesmo, né? O, quando reclama que o marido às vezes não entende a relação à dor, em relação à doença. Então é importante, né, que você tenha a parte educacional, né, que você conhecer bem a doença, que é fundamental, e também o mais importante também é, é a parte realmente a parte psicológica mesmo, você está de bem com a vida. Então, você, muitas vezes, a dor é multidisciplinar. Às vezes, a gente precisa de um fisioterapeuta junto, precisamos de um psicólogo junto. A terapia tem um papel importante também. Tratando lúpus, tratando bem a fibromialgia, o paciente, é isso para a gente reforçar, consegue ter uma vida normal, fazer as suas atividades, trabalhar. Tem, lógico, perfeitamente. A gente, como falei para você, a fibromialgia é altamente prevalente. Quer dizer, calculos devendo trabalho de 5 até 10% da população pode ter uma fibromialgia. Então, é altamente prevalente, né? Nós, hematologistas, quem atende no consultório e mesmo nas unidades de saúde, vê paciente com fibromialgia muitas vezes todo dia, né? Muito mais presente do que o paciente com lúpus. E você, com a fibromialgia bem tratada, com os medicamentos, com a atividade física e tudo que eu falei, o paciente pode levar uma vida perfeitamente normal, né? Isso existe, sim, perfeitamente. E doutor, Lógico, tem aqueles fibromialgia que tem uma condição mais dolorosa, com mais dores, daí existe mais cuidado, mas a maioria consegue. o diagnóstico precoce também é fundamental quando a gente se fala aí de qualquer doença, né? Sim, principalmente quando você fala em relação à dor, né? Então, eu particularmente, eu faço muita dor, né? Então, se você, quanto mais precoce começar a tratar teu paciente com dor, maior teu sucesso na terapêutica. Quanto mais arrastado, quando o paciente tem muita dor a longo prazo, o sucesso do tratamento é menor. Então, quanto mais precoce, é fundamental. Doutor, pegando esse gancho aí, a automedicação, porque normalmente a gente tá com uma dor ali, outra aqui, ou com muita dor, enfim, vai lá e toma um remedinho. Isso não é indicado, né? Pois é, tem que tomar cuidado, né? O medicamento não é água, né? Então, tem muitos medicamentos que é usado no dia a dia, que são os campeões de venda, tem que tomar cuidado, porque eu acabo usando muito anti-inflamatório acaba dando problema no estômago, pode resolver uma gastrite, pode resolver um quadro no rim, um quadro no fígado, né? Então, tem que tomar muito cuidado em relação à automedicação do que você está usando. Por isso, procure sempre um auxílio médico, e o médico vai poder te orientar em relação a qual é o melhor medicamento, né? E principalmente em relação não só ao tratamento medicamentoso, mas ao não medicamentoso, que é um bem mais importante, né?
Doutor, a gente está falando aí de fevereiro roxo, que é quando a gente fala de fibromialgia e lúpus. Qual o recado do senhor para quem está assistindo a gente nesse momento? Pois é, o recado é o seguinte: o importante é viver sem dor. Isso é o principal e ter qualidade de vida. Para você ter qualidade de vida, é só você se cuidar. Além de você se cuidar, procure assistência médica precoce, sempre você sentir uma coisa diferente, né? Para você ter um diagnóstico precoce e iniciar um tratamento precoce que vai te levar a uma melhor qualidade de vida. Hoje em dia só vive com dor quem quer, não existe tratamento. A gente Perfeito? conversou a gente conversou aí com o Fernando Augusto Chiuqueta, reumatologista. Doutor, muito obrigada por falar com a gente sobre assuntos tão importantes e que ainda gera muita dúvida da população. Com certeza, eu que agradeço e estamos sempre às ordens aí. O Saúde é Vida continua no próximo bloco, porque a gente vai abordar mais um assunto aqui com outro especialista. É coisa rápida, só para tomar uma aguinha. A gente já volta, não saia daí. Saúde é Vida de volta e hoje a gente está falando sobre várias doenças. Neste bloco a gente reservou o tema Alzheimer, uma doença que atinge mais de 1 milhão de brasileiros e muita dúvida ainda tem sobre essa doença. Por isso a gente está recebendo aqui, eu lembro de novo que de maneira online, por causa da pandemia de Covid-19, a doutora Luísa Piovesana, ela que é neurologista do Vera Cruz Hospital e aceitou o nosso convite para tirar todas as dúvidas sobre essa doença. Doutora, muito obrigada, viu, por falar com a nossa equipe hoje. Obrigada a vocês pelo convite. Doutora, eu disse aí mais de 1 milhão de brasileiros com Alzheimer. Esse número é gigantesco, né? Como que é a análise de vocês especialistas? É um número que tende a aumentar com a longevidade da população, porque o principal fator de risco para as demências é a idade avançada. Então, conforme a nossa pirâmide etária vai se tornando mais desenvolvida e eu vou tendo mais idosos, a prevalência do Alzheimer cumulativamente vai com certeza aumentar. Então, realmente é um problema de saúde pública que a gente precisa começar a trabalhar desde o começo, porque medidas preventivas ainda são essenciais, já que, infelizmente, é uma doença que não tem cura, né? E doutora, afinal, o que é o Alzheimer? O Alzheimer é o nome de uma demência. As demências são um grupo de doenças neurológicas, que são as doenças, estão dentro das doenças neurodegenerativas, e elas afetam principalmente o cérebro, né? Não é que elas afetam a medula, ou os nervos, ou os músculos, isso são outras doenças. As demências afetam principalmente o cérebro mesmo. E a pessoa vai tendo declínio das suas funções mentais. Então, ela começa a evoluir, a andar para trás nas suas habilidades. Então, é esse declínio, essa perda progressiva que caracteriza as demências. O Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais comum. Então, por isso que às vezes as pessoas usam como sinônimo uma coisa que, na verdade, seria uma simplificação, né? Chamar qualquer demência de Alzheimer ou qualquer pessoa esquecida de Alzheimer. Tem que se entender que ela é um dos tipos, porque conforme eu vou refinando o diagnóstico, é a partir daí que eu vou conseguir fazer tratamentos mais pontuais e mais indicados para cada tipo das demências. Então, é importante entender que o Alzheimer está dentro de um mar de outras doenças, mas sim, é a doença mais comum, a mais conhecida, a mais prevalente. Então, com certeza, ela tem uma carga de impacto muito maior do que as outras. Doutora, o que acontece com o cérebro do paciente? É com o avançar, então, da idade que a doença começa a se manifestar, é isso? Como todas as doenças que são degenerativas, elas são cumulativas e a idade é o principal fator de risco, mas elas não fazem parte do envelhecimento normal. O normal é ser normal, o normal não é ser esquecido, o normal não é ter Alzheimer, né? O normal é estar bem do ponto de vista mental. Então, é importante perceber que quando você tem sinais de perda
neurológica, perda cognitiva, esquecimento, você tem que ir atrás de buscar tratamento e etc. E o Alzheimer acontece porque existem algumas proteínas que fazem... o nosso cérebro, o nosso corpo, ele não está estacionado, né? Existe um constante fluxo de renovação e criação de células e transporte de substâncias entre os tecidos e entre as diferentes partes. Então, nós não somos, né, tão estáticos assim. Existe uma renovação. E quando o meu corpo não dá conta de fazer essa renovação de uma forma equilibrada, em que eu consiga gerar novas proteínas normais e limpar aquele lixinho de proteínas gastas que foram sendo usadas ao longo dos processos e etc., eu acabo tendo um acúmulo desse lixo, dessas proteínas anormais ou mal dobradas ou mal terminadas, e isso vai inflamando as regiões do cérebro e essa inflamação vai levando para a degeneração. Então, é uma cascata de eventos que começa, às vezes, 15 anos antes da pessoa começar a ter sintoma de esquecimento. Porque o nosso corpo trabalha com reserva, então eu tenho muito para gastar. Até realmente o meu cérebro começar a não dar conta das minhas atividades, muito já se perdeu. Então, por isso que é tão difícil tratar também, porque os processos começaram muito antes dos primeiros sinais. Então, a gente está sempre meio que correndo contra o relógio, né? Por isso que às vezes é um pouco frustrante fazer pesquisa a respeito disso, ou mesmo começar tratamentos precoces, porque o mais precoce, às vezes, já está atrasado. A doença já começou há bastante tempo, entendeu? O esquecimento pode-se dizer que aí é um dos primeiros sintomas, doutora? O Alzheimer, sim, porque o Alzheimer ele tem como uma das características principais afetar a memória, tá? Então, especialmente essa memória de curto prazo, essa memória de trabalho. Então, aqui eu estou fazendo uma coisa, lembrei de outra, eu tenho que fixar lá na cabeça para depois terminar aquele raciocínio que eu estava fazendo. Então, essa memória que me ajuda em processos automáticos e curtos, assim, do dia a dia, é principal. Por isso que o pessoal fala, ela conta muito do passado, ela me conta a mesma história várias vezes, mas se eu conto que a gente vai no médico amanhã, quando eu vou chamar ela para ir, ela já esqueceu. Então, é muito comum essa história da memória recente. Então, o esquecimento, com certeza, é uma das principais coisas a se prestar atenção. Mas existem outros sintomas. Algumas pessoas começam por dificuldade de linguagem, começam a ter dificuldade de achar palavras, começam a trocar sílabas, a simplificar. A pessoa que era muito erudita começa a usar frases e fazer erros que antes não fazia. Ou, às vezes, se perder em caminhos conhecidos, ou errar receitas que sempre fez. Então, às vezes, a gente simplifica chamando de memória, mas a nossa cognição, as nossas capacidades mentais, na verdade, elas são domínios bastante diferentes que você tem que avaliar enquanto está fazendo a consulta, ou mesmo com testes bem específicos, né, que os psicólogos às vezes aplicam e etc., para a gente poder entender qual que é o domínio que está sendo mais afetado, porque isso também faz diferença em qual demência que eu estou tratando. Né? Então, a gente está falando de Alzheimer, mas existem outras, né, demência vascular, demência frontotemporal, demência de Lewy. Então, existem outras que os sintomas são diferentes do Alzheimer e o tratamento, consequentemente, também é diferente. E doutora, diante desses sintomas, a família que precisa prestar atenção no que está acontecendo, que o paciente acaba nem percebendo. Isso é verdade. Muitas vezes, quem tem a percepção do declínio é alguém que está próximo. Às vezes, nem a pessoa mais próxima, às vezes aquela pessoa que vê de vez em quando, né? Então, acontece às vezes com casais idosos, um meio que acoberta os erros dos outros, daí vem um filho que vem visitar e percebe que a coisa está um pouco desorganizada em casa, né? Então, tanto a pessoa que é aquele mais próximo, né, que realmente percebe os errinhos do dia a dia, aqueles atos falhos que estão aparecendo com mais frequência, se acumulando, quanto quem vem visitar mensalmente ou só aos finais de semana e tem, às vezes, uma visão externa ali daquele funcionamento doméstico que, às vezes, está um pouco estranho. Então, realmente, o familiar tem que ficar atento. O próprio paciente pode perceber, sim, mas, às vezes, não é uma coisa tão comum, porque ou ele minimiza, fala assim, eu esqueço, mas logo depois eu já lembro, porque, né, assim, o que ele esqueceu, ele realmente esqueceu, ele não esqueceu de propósito, né? Então, ele só percebe que às vezes ele não está dando conta de fazer tudo, está deixando de fazer, às vezes ele vai deixando de fazer mesmo até de um ponto de vista meio sem explicação, e
aquele grupo de atividades que a pessoa tinha antes vai encolhendo, vai ficando uma rotina e um dia a dia cada vez mais simplista, com menos desafios e menos estimulação geral mesmo, então isso tudo vai ajudando. E dentro do contexto da pandemia, mesmo para quem não era doente, foi o que aconteceu, né? A questão do isolamento, agora o idoso não tem que ir nem no mercado comprar pão, né? Alguém compra para ele, então assim, se choveu, se não choveu, se a vizinha está bem, se não está bem, se aumentou o preço das coisas, se não aumentou, tudo isso que antes ele tinha como referência foi se perdendo, e daí se eu já estou dentro de um processo degenerativo, aí que a coisa realmente dá uma acelerada. E doutora, como que funciona o tratamento do Alzheimer? Não existe cura, né? Não, exato. Existem remédios, tá? Já existem remédios há vários anos, na verdade, para Alzheimer. Uma classe principal, que são remédios que mexem com uma das substâncias que a gente tem no cérebro, que chama acetilcolina. E a acetilcolina é um mensageiro entre neurônios, né? Os nossos neurônios são as células, elas estão lá paradinhas, e a comunicação, as sinapses que acontecem entre eles dependem das substâncias químicas andando de um lado para o outro para que essa rede toda funcione. Então, a acetilcolina é uma das principais substâncias químicas que está sendo usada nessas redes relacionadas à memória. Então, a medicação que a gente tem hoje em dia são medicações que fazem com que a acetilcolina fique mais tempo disponível para ser usada, mas ela não faz com que o neurônio, as células realmente importantes ali, deixem de degenerar. Ela não limpa aquelas proteínas que estão acumuladas, ela não promove desinflamação, ela não aumenta a sobrevida dos neurônios, ela faz com que aqueles que estão lá consigam funcionar melhor. Então, é um tratamento até certo ponto sintomático. Isso pensando em tratamento medicamentoso para o Alzheimer em si, mas o Alzheimer ele também tem outros sintomas que podem ser tratados, como depressão, ansiedade, agitação, insônia. Então, esses sintomas que às vezes são sintomas neuropsiquiátricos, daí você pode lançar mão de toda a gama de remédios psiquiátricos mesmo, que vão ajudar na qualidade de vida dessa pessoa, para que ela fique um pouco mais centrada, que ela consiga se organizar melhor. E a base do tratamento, na verdade, é ter uma rotina muito bem estruturada, uma rede de apoio que entenda o que está acontecendo, para que o dia a dia dessa pessoa seja um dia a dia de paz, né? Assim, não paz de ficar de pasmaceira, né? Paz de uma rotina estruturada, em que ele saiba as coisas que precisa fazer, com o tempo dele, que tem os momentos de estimulação, os momentos de descanso, os momentos de convívio. Então, todas essas medidas não farmacológicas de estruturação de rotina, de estimulação adequada, são essenciais para realmente ter qualidade de vida e conseguir lidar com os desafios que toda a família acaba lidando quando tem um parente com Alzheimer. Doutora, quem tem Alzheimer também pode vir a desenvolver outras demências ou também pode ficar suscetível a outras doenças? Pode ter mais AVC, por exemplo? A história do AVC é um pouco mais complexa, porque um dos fatores de risco para o Alzheimer, mas na verdade vários, são os fatores de risco cardiovasculares. Então, obesidade, sedentarismo, hipertensão, apneia do sono, né, tudo isso é fator de risco para Alzheimer e também é fator de risco para infarto, para AVC, para doença vascular em geral. Então, é muito comum a gente ter componentes mistos. Eu tenho doença de Alzheimer, eu tenho uma degeneração na região dos hipocampos, com as placas beta-amiloides, emaranhados, etc. Mas eu também vou ter muita doença dos pequenos vasos, alterações na ressonância, que são alterações vasculares, e esse tratamento tem que vir em conjunto, tratar, vamos dizer, os dois fatores de risco, tá? O Alzheimer em si, ele encurta a sobrevida do idoso, com certeza, porque, né, vai ter mais risco de queda, por às vezes um período de confusão, ou em casos mais avançados começa a ter problemas de engasgo, deglutição, vai ter perda de peso, risco de pneumonia, pode ser que precise usar fralda, com fralda pode vir infecções de urina de repetição. Então, existem várias consequências físicas da progressão da demência que sim faz com que seja mais comum a pessoa com Alzheimer ter outras doenças associadas. Mas ter mais de uma demência é um pouco mais complicado, assim, fora essa questão vascular, que realmente é um fator de risco adquirido, né, não é do Alzheimer em si, mas você pode ter superposto.
e tem o que a gente chama de demência mista, né? Alzheimer mais vascular, que também é bastante frequente. Daí você tem que tentar tratar as duas coisas. E doutora, é possível evitar de se ter o Alzheimer? Como que tem que ser a nossa vida, principalmente aí de quem tem alguém na família com Alzheimer, que busca evitar Uhum. isso? Sim, então, quando a gente pensa em evitar, como que a gente divide isso nos estudos? Existem fatores de risco modificáveis e fatores de risco não modificáveis. Então, fatores de risco não modificáveis é o sexo biológico, é a minha idade, é a presença ou não de um gene de fator de risco para Alzheimer, ou mesmo de herança monogênica para Alzheimer, que são mais raros. Essas coisas não tem como mudar, essas coisas são intrínsecas. Mas existem vários fatores de risco que podem ser modificados, e eles são a forma como você investe na sua saúde ao longo da vida. Não adianta querer prevenir Alzheimer aos 60, tem que prevenir Alzheimer desde cedo. Porque, por exemplo, uma das coisas que é um fator protetor são anos de escolaridade. Então, quando eu tenho uma sociedade mais desenvolvida, em que eu tenho mais acesso à escola, porque a pessoa não tem que trabalhar desde muito cedo, etc., eu já tenho uma sociedade que vai ter menos idosos com Alzheimer, consequentemente. Tá? E hábitos saudáveis de vida, que nem eu falei, o tratamento de doença cardiovascular. Então, se eu for hipertenso, logo ter acesso a como me tratar, se for diabético, ter acesso a como me tratar, acesso à informação de como prevenir a obesidade, oportunidade de fazer atividade física dentro da minha cidade, na praça, nos parques, etc. Então, existem várias coisas que são projetos sociais mesmo, projetos sociais, mas no sentido de como eu construo saúde pública, né? E não só pensando em doença, mas pensando em prevenção e em hábitos de vida saudáveis. Outras coisas que também são importantes é a prevenção de perdas sensoriais, então tratar surdez, tratar perda visual, porque isso faz com que a pessoa perca uma porta de entrada que o cérebro tem para os estímulos, né? Isso é uma privação muito importante. Se tem uma pessoa que é um pouco surda, dentro de uma conversa entre várias pessoas, ela se isola, porque ela não consegue mais seguir o assunto que está rodando ali entre o grupo. Então, todas essas coisas são muito importantes de ser tratadas. São todos fatores de risco que, se você tratar direito, você consegue prevenir ou retardar. Depende aí, claro, de tempo de vida e do quanto que você tem de risco acumulado por causa de outras questões. E doutora, quando a gente fala aí de Alzheimer, não é uma doença que afeta apenas o paciente, né? A família toda acaba sendo aí, envolvida nisso. Sim, os vínculos mudam muito, né? Os relacionamentos. Então, você tem o casal e às vezes a pessoa que assume o papel de cuidador acaba às vezes até sendo confundida, acaba sendo chamado de irmão, né? Às vezes o filho, né? É muito comum a paciente com Alzheimer tratar a filha como se fosse irmã dela. Então, na cabeça da pessoa, esses relacionamentos, esses vínculos familiares mudam e mudam para a família toda também, porque eu tinha antes uma pessoa que era autônoma e ela vira uma pessoa dependente. E é muito difícil, às vezes, você conseguir argumentar, porque você consegue ganhar do argumento por 5 minutos, né? Você fala assim, não, mas você está na sua casa, olha aqui, esse aqui é o armário que você comprou, esse aqui é o seu álbum, aqui é a sua panela que você usa, assim, tá bom. Virou de lado, 5 minutos depois eu quero ir para minha casa. Não, mas você está na sua casa. Então, fica às vezes essa conversa que às vezes é um pouco desgastante para a família, mas então realmente eu acho bem importante que os cuidadores familiares e as famílias consigam ter uma rede de apoio, conversem com outros cuidadores, associações, etc., para que você consiga entender que não está sozinho nessa e conseguir informação de como lidar com esses momentos, porque lidar com a confusão mental, lidar com doença mental em geral, né? Mas dentro de casa é sempre uma coisa muito difícil, né? É fácil lidar com alguém que está mancando, que é alguém que operou o joelho, mas alguém que não está entendendo por que não está na casa dela, isso sim gera uma demanda psicológica de quem cuida que é bastante pesada e é 24 horas por dia, né? Doutora, eu disse logo no começo da nossa conversa, mais de 1 milhão de brasileiros aí que têm Alzheimer, e a senhora até disse, né? Mais pessoas podem vir a ter, principalmente aí devido à pandemia. No mês de fevereiro, a gente costuma falar sobre Alzheimer, fibromialgia e também sobre lúpus. Pegando o gancho aí do Alzheimer, essa é uma doença que ainda precisa ser muito discutida, muito falada e tirar as dúvidas. Como que a senhora enxerga esse mês de fevereiro que se fala dessa doença? É sempre importante quando a gente tem uma doença aí no holofote das campanhas,
porque é quando a gente consegue acessar o público em geral, porque se você não tem se não dói na carne, a gente não vai atrás, né? Então, se não tem um parente, se não tem alguém de quem eu cuido, se eu não tive uma história que eu conheço, às vezes a pessoa lida como se fosse uma coisa muito distante de si. Então, essas campanhas são interessantes porque a informação chega a muito mais pessoas. E o Alzheimer, justamente por ser uma coisa que envolve saúde pública, envolve prevenção, por não existir cura, envolve toda essa questão social de como organizar o cuidado em casa. Ela tem muitas facetas, né? As pessoas às vezes pensam só em como tratar, em como não ter, mas para quem está com Alzheimer agora, né, essas questões também são muito importantes, de como se organizar e de como perder um pouco do preconceito do Alzheimer, mas de envelhecer em geral, né? As pessoas têm né, todo mundo quer viver bastante, mas ninguém quer ficar velho, né? Então, assim, como que a gente lida com essa dualidade e começa a planejar a velhice de uma forma mais honesta e mais aberta e desde cedo, né? E não só planejar a doença, mas planejar a saúde, né? Então, todas essas coisas são importantes. Como a senhora disse, expectativa de vida aumentando, qual que é o recado da senhora que lida aí todos os dias com essa doença, para quem está assistindo a gente nesse momento? É buscar qualidade de vida, buscar prazer nas coisas do dia a dia, manter os vínculos, ter sempre relacionamentos sociais diversos, se manter ativo, manter o cérebro jovem é isso, é continuar se propondo a aprender coisas novas, a encarar desafios, a aprender em tecnologia que não conhecia antes, a aprender coisas novas, especialmente para quem se aposentou e às vezes acha que o trabalho era tudo que preenchia a vida dela. Então, essas pessoas têm que realmente começar a entender que os hábitos de vida têm que ir além disso, né? Além de trabalho, sono e comida, né? Então, assim, eu acho que a gente tem uma geração que está um pouco mais preocupada com a sua saúde mental e emocional, isso é positivo, a pandemia trouxe isso para as pessoas também, mas é o cuidar do corpo e cuidar da mente de uma forma que faça sentido para cada um, não existe muito uma receita de bolo, né? É claro que existem os alimentos mais saudáveis, é claro que eu preciso dormir na hora certa, é claro que eu tenho que fazer atividade física, tem coisas que são base de qualquer rotina saudável. Mas para eu ter uma velhice saudável, eu tenho que ter uma juventude saudável também, que não é necessariamente estética, né? São investimentos assim em saúde de hábitos, né, de vida mesmo que são importantes. A gente conversou com a doutora Luísa Piovesana, ela que é neurologista. Doutora, muito obrigada por topar tirar nossas dúvidas aqui no Saúde é Vida. Obrigada a vocês. Então, mais uma vez, obrigada. E a você de casa também, muito obrigada pela companhia e audiência. E se quiser rever tudo que foi falado neste programa relacionado a Fevereiro Roxo, que a gente falou um pouquinho sobre Alzheimer, fibromialgia e lúpus, é só entrar nas nossas redes sociais, ele está lá disponível na íntegra no YouTube da TV Câmara Campinas. Tem alguma sugestão? Quer que a gente fale sobre alguma doença aqui? Tá vendo esse número? É o nosso WhatsApp. Manda para cá que a gente corre atrás de um especialista. Mais uma vez, muito obrigada, se cuida e a gente se vê na próxima edição. Tchau!